Na videoaula de hoje, nós vamos aprender como aplicar estampa em áreas determinadas de uma imagem. Como exemplo, nós estamos usando a imagem número 6, que está lá na nossa pasta de imagens no sistema online, e também vamos usar uma estampa que eu também coloquei lá. A estampa está numa pasta separada de padronagens e a gente vai usar aqui a estampa Burberry. Para a gente aplicar a estampa numa determinada área, há algumas maneiras diferentes. As pessoas usam maneiras diversas para aplicar a estampa. Essa maneira que eu vou ensinar para vocês dá liberdade para a gente da área de moda, porque me permite deslocar, mover, ampliar ou reduzir a estampa sobre a superfície sem mexer na superfície, sem mexer na área determinada. Para isso, a gente vai trabalhar com a área da estampa numa camada específica para ela. Por exemplo, aqui na parte da frente desse casaco, a gente vai aplicar uma estampa, tá? Abri a pasta errada aqui, frente. Então, aqui na frente, nós vamos aplicar a estampa. Também vamos aplicar depois na manga. Por que eu não fiz a forma inteira e a manga numa só, se tudo vai ter uma estampa? Porque a estampa Burberry, ela tem uma direção. Então, ela vai cair na vertical sobre o corpo do casaco, mas ela vai ter que ser inclinada acompanhando a manga. Então, cada área que vai receber a estampa de uma forma diferente tem que ter uma camada diferente para ela. Então, nós temos aqui a camada do corpo do casaco, a camada do primeiro braço e a do segundo braço. Cinto e gola são partes complementares. Bom, baixado o arquivo do casaco, baixado o arquivo da estampa e preparado o arquivo para colorir em camadas, isso a gente faz da maneira que a gente tem feito todas as aulas. A gente vai selecionar a camada que vai receber a estampa, no caso aqui a camada corpo, e eu vou inserir a estampa aqui. Ao inserir a estampa, ela vai vir exatamente em cima da camada corpo. É imprescindível que a gente selecione a camada que vai ser estampada, porque pelo método que eu vou fazer, ela vai ficar aplicada em cima dessa camada. Vai ser importante isso. Então vamos lá. Para trazer uma imagem aqui para dentro, eu venho no menu Arquivo / Colocar Incorporado. Em inglês é File / Place Embedded. Essa função vai trazer a imagem cá para dentro do arquivo como uma nova camada. Então eu seleciono Burberry, que eu já baixei, e ela está aqui. Eu movimento, encaixo na área que eu quero. Eu posso redimensionar essa estampa também. Eu posso querer ela maior ou menor do que ela está aqui. Eu vou querer ela um pouco maior. Para ampliar a estampa, eu clico na quina, tá? E puxo. Sem nada, ela vem proporcionalmente nas novas versões do Photoshop. Então eu posiciono, eu posso refinar o meu posicionamento com a setinha do teclado. Coloquei ela aqui, ela vai ficar nessa posição. Bom, essa estampa, ela vem como um formato de arquivo especial chamado objeto inteligente, ou Smart Object, tá? Ela vai ficar com esse X enquanto eu não mandar aplicar. Ela me permite fazer várias coisas enquanto ele está com esse X. Uma delas é ampliar ou reduzir a imagem aqui. Então, para aplicar o efeito, para que esse X suma e essa camada eu possa trabalhar e ir para outras camadas, eu tenho que teclar Enter. Teclei Enter, ela aplicou aqui.
Enquanto eu não teclar Enter, ela não vai aplicar, não vai me deixar ir para outra camada, não vai me deixar fazer nada. Se eu achar que essa camada não está na dimensão correta, eu posso reativar aquela marcação do X e dos quadradinhos teclando Ctrl T. A tecla Ctrl T de tatu é transformar. Teclei Ctrl T, ela voltou, eu posso redimensionar aqui. Bom, vou cancelar. A minha configuração aqui vai ter que ser, eu tenho a camada que vai receber a estampa, que já está aqui feita, e a área da estampa tem que ter uma forma só para ela. Se vocês trabalham com caneta, ela já vai ter a sua própria camada. Se vocês trabalharem com pincel, não pode pintar todas as camadas na mesma. A camada que for ser estampada tem que ser pintada numa camada separada do mesmo jeito. Então, eu tenho aqui a camada corpo, que é o corpo do casaco, e acima a camada da estampa, Burberry. Como que eu faço essa estampa aplicar só sobre essa forma? Na camada da estampa, em cima, eu clico com o botão direito e marco a opção Criar Máscara de Corte. A máscara de corte vai fazer como se a gente fosse fazer um embrulho de presente. Como se a forma que está embaixo fosse a minha caixa e a estampa que está por cima fosse o papel de presente. Então eu vou embrulhar de modo que eu vou ver a estampa aplicada sobre aquela forma, igual um pacote de presente. Então quando eu clico em criar máscara de corte, ele simplesmente aplica sobre aquela área. Olhem aqui na aba camadas como que ficou o resultado. Eu tenho aqui a camada da forma, a camada da estampa andou um pouquinho para a direita e apareceu essa setinha. Essa setinha está dizendo, esta área aqui, apesar de ser maior do que a de baixo, ela só está visível na área de baixo. Então, com isso, eu tenho a área da estampa determinada pela camada de baixo e tenho a padronagem da estampa na camada de cima. Se eu mover a camada de cima, eu movo só a estampa sem mover a forma. É essa que é a vantagem desse método que a gente está utilizando, porque para trabalhar com moda, a gente pode mudar de ideia algumas vezes em relação ao que a gente estava fazendo. Eu posso querer ampliar, reduzir a minha estampa, trocar a estampa, inclinar, girar a estampa, fazer várias coisas que eu quiser. E eu posso fazer livremente, porque a forma está numa camada, a estampa está na outra. Bom, eu vou agora aplicar a estampa nas mangas, né? Para eu não me confundir aqui, antes de fazer isso, eu já coloquei toda a parte da frente do casaco dentro de uma pasta, tá? Lembrem que eu falei que a gente tem que organizar as coisas em pasta. Isso daqui, se eu mover uma camada e não mover a outra, esta associação aqui se desfaz e a estampa passa a ficar inteira. Então, como que eu vou cuidar para que isso não aconteça? Eu seleciono essas duas camadas e agrupo elas num grupo específico, numa pasta específica. Então, cada vez que eu fizer uma máscara de corte, eu vou agrupar os dois elementos para que eles não se desloquem um do outro. Então, Ctrl G, eu selecionei os dois, Ctrl G já agrupa. Então, vou escrever aqui corpo, que é o corpo do casaco. Bom, para eu aplicar a estampa no braço, eu vou partir do princípio, teoricamente óbvio, que eu vou usar a mesma estampa, o mesmo tecido. Isso significa que a estampa tem que estar do mesmo tamanho. Se eu for importar novamente a estampa para eu aplicar aqui, lembrando que eu ampliei ela um pouco em relação ao tamanho que ela veio, eu vou ter um problema. Eu não tenho garantia de que eu vou ampliar do mesmo tamanho. Eu posso ampliar maior ou menor e a minha imagem ficar errada.
Então, o truque que eu utilizo para resolver o problema de que as duas estampas têm que ficar do mesmo tamanho, essa e as dos braços, eu vou abrir aqui a pastinha do corpo, selecionar a camada da estampa e vou duplicar essa camada. Então eu clico nela com o botão direito, vou lá em cima em duplicar camada. Dou OK. A camada está duplicada aqui, só que ela está no mesmo lugar e está com a máscara de corte, então eu não estou vendo nada. O que eu vou fazer para aplicar ela sobre a manga? Lembra que eu já fiz a forma da manga ali. Eu simplesmente clico nessa camada e arrasto para cima da manga, para cima de braço 1. Observe que a minha linha azul tem que estar acima da camada que eu quero trabalhar. Então eu tenho aqui braço 1 e posso fechar aqui o corpo da de baixo. Bom, a estampa tampou tudo, tá? Para ela ficar só sobre a manga, uso a mesma técnica. Clico com o botão direito e mando criar a máscara de corte. Só que essa estampa, ela não está levando em consideração a direção do braço. Eu quero que a linha da estampa fique paralela ao braço. Então vou ter que girar essa estampa para que isso aconteça. Para girar a estampa, eu tenho que transformar ela. Então eu vou dar o Ctrl T novamente. Posso mover a estampa para cá. Para mover eu não precisava dar o Ctrl T, tá? Mas para transformar, girar, sim. Bom, eu mostrei para vocês como que a gente amplia e reduz uma estampa clicando na quina. A gente não vai reduzir nem ampliar para ela ficar do mesmo tamanho, mas eu tenho que girar para ela ficar na direção do braço. Se clicar na quina, amplia e reduz, clicar perto da quina mais fora, gira, tá? Então eu clico fora da quina, a setinha fica ali indicando que ele vai girar, eu giro de modo a ter a linha da estampa alinhada com a direção do braço. Então coloquei aqui a estampa, vou encaixar essa padronagem naquela que está ali no ombro para ela ficar mais bonita. Tá? Posso fazer o meu acerto final com a setinha. Então eu tenho aqui a estampa na inclinação do braço, tá? E encaixada visualmente com a padronagem principal. Então eu teclo Enter e apliquei, tá? Essa é uma das grandes vantagens de usar esse método. Eu posso mover, deslocar, girar, deformar a estampa à vontade sem alterar a forma na qual ela está inserida. Já vou duplicar essa camada novamente para colocar na outra manga. Essas duas aqui, o braço 1 mais a Burberry, eu vou agrupar, Ctrl G, vai se chamar aqui novamente braço 1. E agora no braço 2, mesma coisa. Clico com o botão direito, criar máscara de corte. Ela está totalmente fora de padrão, fora do lugar. Eu dou Ctrl T para transformar, giro ela agora na direção contrária, encaixo ela na direção que eu quero e vou movendo ela aqui para encaixar ali de maneira coerente com a outra no desenho. Estando certo, eu teclo Enter e está feito esse lado da frente. É só eu repetir o processo agora no lado das costas. Vou agrupar essa pastinha aqui, né, como braço 2, Ctrl G, nome, braço 2.
Aí eu tenho aqui, então, a frente feita, fecho a pastinha da frente, abro a pasta das costas, eu separo por pasta os elementos, sempre lembrando de salvar o tempo inteiro, salvar, e vou fazer nas costas. Bom, nas costas, do jeito como foi feito esse croquis, o desenho das costas é menor do que o da frente. Então eu vou ter que no olhômetro também reduzir essa estampa. Eu posso duplicar ela a partir do corpo aqui, duplicar a camada. Vou jogar acima aqui do corpo das costas, posso fechar aqui a pastinha da frente, ela vai vir pro lado de cá, tá? Agora, como que eu vou trabalhar de um tamanho coerente? Eu tenho que reduzir ela e essa redução vai ser meio no olho mesmo, aqui. Se eu tivesse a proporção de um em relação ao outro, eu poderia aplicar. Então, Ctrl T para transformar, e vou reduzir de modo que eu tenha essa estampa aqui embaixo, aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ela vai reduzir mais um pouquinho, essas duas aqui correspondem a essas duas, então agora eu acho que ela está mais ou menos proporcional. Vou centralizar aqui. Isso. E dou OK. Eu tenho que dar OK antes de fazer a marca de corte, a máscara de corte, tá? Clico com o botão direito, criar máscara de corte. Então eu tenho aqui agora as costas da estampa, aplicada aqui no casaco, né, nas costas do casaco. Já vou duplicar a camada, jogar para cima da manga 1, do braço 1, vou agrupar o par de baixo que eu fiz, sempre a setinha em cima da forma, Ctrl G, essa pasta se chama corpo. Clico aqui na estampa, mando criar a máscara de corte, ela está aqui, vou fazer a mesma coisa com o braço. Para transformar, para girar, Ctrl T de tatu, clico aqui fora da quina, ponho na direção que é a manga, encaixo lá em cima para ela ficar coerente ali com a estampa, dou Enter, vou duplicar, vou encaixar o duplicado sobre a manga 2, vou agrupar a de baixo, Ctrl G, e vou criar a máscara de corte aqui. Vou agora dar o Ctrl T, transformar, para girar na direção contrária e poder, então, fazer aqui o encaixe da estampa no lugar devido. Estando certo, dou Enter, agrupo isso daqui, essa dupla, numa pastinha, Ctrl G, manga 2, a de baixo é manga 1, manga 2, manga 1, e tenho os elementos aqui feitos, fecho aqui. Então eu tenho aqui as costas aplicadas, a frente aplicada, meu trabalho está pronto. Ctrl S, temos aqui a aplicação da estampa em uma área determinada. Agora, se eu quiser uma cópia do arquivo, é só eu salvar uma cópia em JPEG para poder publicar ou mandar imprimir.
Assim a gente tem de maneira fácil, rápida, a aplicação de estampa em áreas determinadas, com a possibilidade de manipular, mover, ampliar, reduzir ou girar essa estampa, mesmo já tendo determinada área na qual ela se aplica.